Olá, estou de volta com mais um vídeo sobre o James Bond. Dessa vez trago Moonraker 007 contra o Foguete da Morte, um filme de 1979. Falando dos números, esse é o 11º filme da franquia, baseado no terceiro livro do Ian Fleming, e é o quarto filme em que o ator principal é o Roger Moore. Esse filme tem várias peculiaridades, tá? Ele foi um dos mais rentáveis da franquia, também foi o de mais alto investimento até então, né? Em relação aos filmes anteriores. Estou aqui com a minha colinha, tá? Com o roteiro que eu já deixei lá no meu blog, filmeshistóricos.blogspot.com.br. E esse filme, ele, como eu disse, é baseado no livro do Ian Fleming. Esse livro era de 1955, quando ainda estava muito frescas as memórias, né, as memórias trágicas ali da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é mais ou menos o contexto do livro. E a gente vai falar mais adiante, né, das diferenças do livro para o filme, mas foi aproveitado alguma coisa, tá, da história, como vocês vão ver, porém houve uma modificação muito importante. Por quê? Esse filme é de 1979 e naquele momento estava fazendo muito sucesso o lançamento do filme Star Wars, Uma Nova Esperança, né, em 1977, que ele tinha sido lançado. Então esse tema da ficção científica, né, o sci-fi, estava muito em voga, tanto que eles decidiram até fazer uma alteração na ordem dos filmes, porque depois do último filme, né, que a gente comentou, que foi o The Spy Who Loved Me, a intenção era lançar o filme For Your Eyes Only. Porém, com essa febre da ficção científica, eles resolveram logo então antecipar o Moonraker, que fazia mais sentido, seria mais fácil de fazer essa adaptação naquele momento. O Moonraker seria então um foguete que estava sendo fabricado por um bilionário, né, um empresário americano chamado Hugo Drax, que vai ser aqui o mega vilão, né, o super vilão da história. Esse Hugo Drax, ele é dono das indústrias Drax, que fabricam tecnologia espacial. E ele fabrica então esse foguete Moonraker para fins militares, e um desses foguetes estava sendo emprestado dos Estados Unidos para a Inglaterra e estava sendo rebocado, né, levado sobre um avião. Esse foguete é sequestrado em pleno voo e o avião, né, que estava fazendo o transporte é então derrubado. A princípio, desconfiou-se que fosse um acidente aéreo normal, né? Mas quando eles estavam procurando ali os restos, as peças, né, dos destroços, eles viram que só tinha destroços do avião e não tinha nenhum resquício, nenhuma pista de destroços do foguete. Aí suspeitou-se então de um possível sequestro desse foguete. Essa, então, é a missão que o James Bond recebe, né? É descobrir ali o que tinha acontecido com esse foguete. O James Bond decide iniciar as investigações indo até as instalações dessas indústrias Drax, né? Ele vai até a residência do Hugo Drax, que ficava na Califórnia, tá? Ele vai até essa residência, ele é transportado por um helicóptero pilotado por uma funcionária do Drax, que é a Corinne Dufour. Ela já vai ser o primeiro par romântico ali do James Bond, só que mais motivado ali, a motivação dele é mais por interesse, em informações, né? O interesse dele maior na moça ali, nessa primeira Bond Girl, é mais por informações mesmo. Ali ele fica muito espantado, né, surpreso com as instalações, porque trata-se de um castelo francês,
onde todas as peças, todas as pedras ali desse castelo vieram da França, tá? Então ele recria ali um ar de nobreza europeia. E ali também funciona um centro de treinamento para astronautas. Ele vê que existem muitas moças e moços também, né? Jovens, belos, que estão sendo preparados para serem astronautas. E também fica ali o laboratório, né, de toda a pesquisa espacial das indústrias Drax. Ele fica conhecendo também uma outra moça que vai despertar muito o seu interesse, que é a doutora Holly Goodhead. Ela é uma cientista, tá, ali, contratada também pelo Drax, e é ex-funcionária da NASA. Ele fica surpreso também porque ele esperava por um homem naquela função, já que ele é avisado que ele vai conhecer Dr. Goodhead. Então, Doctor, né, pode ser tanto um homem quanto uma mulher. E ali ele encontra a Holly, uma bela mulher, e fica bastante surpreso. E ela também tem um ar bastante diferente das anteriores, né, das anteriores Bond Girls, porque ela é mais séria, né, ela é mais assim, mais fechada, né, um pouco mais reservada. Então é bem diferente das anteriores. Nesse castelo, então, do Drax, a Corinne ajuda o James Bond a encontrar algumas informações ali sigilosas, né, num cofre, e por isso ela paga um preço bastante alto, tá? Até uma consequência assim que eu achei bastante sombria, né? Traz uma coisa assim bem sombria para o filme, né? O filme sempre tem, como de costume, né? Ele tem esse misto entre o sombrio e o debochado, e essa questão aí da Corinne foi uma das coisas que eu achei mais pesadas assim pro filme, tá? Mas ela ajuda o James Bond então a encontrar essas informações, e ele descobre que está acontecendo algo relacionado a uma indústria de vidros em Veneza. E é para lá que ele vai seguir então com as suas investigações. Em Veneza, o James Bond descobre então um laboratório clandestino nessa fábrica de vidros que ele vai visitar. Isso após muitas aventuras e perseguições, né? E ali ele descobre então que está sendo produzido um gás letal, um gás muito perigoso, clandestinamente, né? E que esse gás está sendo transportado em grandes esferas de vidro para o Rio de Janeiro. Temos então o próximo destino do nosso espião, que vem pela primeira vez para o Brasil. E uma coisa interessante é que o James Bond chega no aeroporto, né, lá no Rio de Janeiro, em um avião Concorde. Toda essa produção é uma parceria da Inglaterra com a França, por isso tantos elementos da cultura francesa, né? Inclusive esse avião, o Concorde, né, que era um avião francês, era um supersônico, né, extremamente veloz, e que foi tirado de operação em 2003. Bom, no Brasil a gente pode esperar bastante estereótipo, né? Principalmente no Rio de Janeiro. O produtor, o Albert Broccoli, na verdade, ele tinha feito uma viagem a passeio para o Brasil, só que para Foz do Iguaçu. Então ele conheceu lá as Cataratas do Iguaçu, que também vai servir de cenário, como eu vou falar mais adiante, e resolveu então filmar no Rio de Janeiro. Ele também tinha pedido para a equipe já coletar cenas, né, do Carnaval Carioca, durante o Carnaval mesmo, para usar nesse filme. E então ali no Rio de Janeiro ele vai continuar suas investigações, vai até o bondinho, né, do Pão de Açúcar. Ali ele encontra a Holly Goodhead, que eu acho que eu não falei. A Holly também era uma agente que estava disfarçada, era uma agente da CIA. Então ela também, isso ele já tinha descoberto, né, lá mesmo. Acho que lá na Califórnia mesmo ele já tinha descoberto, tinha encontrado com ela em Veneza, e agora encontra com ela novamente ali no Rio de Janeiro, mais precisamente no bondinho. E uma outra figura também que ele vai reencontrar é o Jaws, aquele vilão altíssimo, né, aquele ator altíssimo do filme anterior, e que tinha feito tanto sucesso que os fãs realmente pediram para que ele voltasse. Então o Jaws volta, agora ele está trabalhando para o Drax e vai ali protagonizar essa cena do bondinho,
onde até o dublê do Roger Moore teve um quase acidente ali gravando aquelas cenas, tá? Foi uma coisa assim bem tensa mesmo. Então o Jaws volta e também vai ter uma reviravolta aí envolvendo esse capanga. Do Rio de Janeiro, o James Bond segue para o Rio Grande do Sul. Ali ele vai encontrar o restante da equipe, né? Vai encontrar o M e o Kill. E ele tinha coletado ali uma amostra daquele gás, né? Então ali eles descobrem que esse gás é feito a partir de uma planta encontrada, uma orquídea muito rara, encontrada na floresta amazônica, que é a orquídea negra, se eu não me engano. E ela produz ali uma substância letal, e dessa substância, então, esse Hugo Drax estava produzindo esse gás. Até então, ele não conseguiu identificar a finalidade, né, o motivo, mas logo mais a gente vai entender o porquê dessa operação Orquídea, né, eles chamam dessa forma. Bom, dali do Rio Grande do Sul, James Bond segue para a floresta amazônica, né? Não está ali preciso o local, mas ele está na floresta, naqueles rios ali, ele está andando de lancha ali nos rios da floresta amazônica e é novamente perseguido por Jaws e seus capangas nessa lancha. E a fuga dele de lancha, na verdade, essa fuga se dá quando ele está prestes a encontrar ali uma cachoeira, né, muito grande, uma queda d'água muito grande. Ele sai voando numa asa delta, que era mais um elemento. A asa delta ali era um esporte que estava se popularizando na década de 70 também, né? Então, o James Bond faz essa fuga ali dessa cachoeira com essa asa delta. E essa cachoeira, por sinal, é uma coisa que não tem nada a ver com a floresta amazônica, que era justamente as cataratas do Iguaçu, né? Imagina, colocaram as cataratas lá no meio do Amazonas, que confusão. Mas foi isso, tá? Então, como eu falei, o Albert Broccoli tinha visitado as cataratas do Iguaçu e resolveu colocar como um elemento ali, né, de cenário, de locação realmente para o filme do James Bond e ficou bem legal. Ali, depois dessa fuga, ele encontra então outro elemento aleatório, uma pirâmide no meio da floresta amazônica. E essa pirâmide realmente ela existe, só que na Guatemala, tá? Foi filmado lá na Guatemala. E ali então é a base do Hugo Drax, né? Uma base ali clandestina também, de onde ele iria fazer o lançamento desse foguete Moonraker. E não havia apenas esse era um de muitos, se eu não me engano, 5 ou mais. Então, todos esses foguetes estavam partindo, seriam lançados ao mesmo tempo, né, em outras partes ali do mundo, de maneira clandestina. E é justamente nesse momento que tanto o James Bond e a Holly, tá? A Holly já estava até prisioneira lá nessa base. Então, ele chega nesse momento do lançamento. Logicamente que o James Bond e a Holly vão ter que seguir junto no foguete, né? Não poderia ser diferente. Então, eles vão para o espaço e percebem, então, pelo radar que outros foguetes também estão seguindo a mesma rota, tá? Ele já tem uma rota ali pré-estabelecida e estão se encaminhando, então, para um local que não estava nos radares ali, né? Nos radares das agências espaciais, né, militares e tudo mais, que é uma cidade espacial que tinha sido criada pelo Hugo Drax para levar todos aqueles astronautas, né, moços e moças jovens, né, para povoar essa cidade. E aí então a gente vai entender o motivo do gás e qual é então a relação com o personagem do livro também, né, que houve essa modificação, mas uma coisa muito importante foi mantida a respeito do Hugo Drax. Bom, como sempre, né, esses vilões querem destruir a humanidade, né, sabe-se lá por quê, e construir uma civilização com uma sociedade perfeita, uma sociedade, uma raça superior, né? Então, quando a gente fala disso, logicamente que remete ao nazismo, né? E é justamente esse o contexto do livro, porque, como eu disse, o livro foi escrito em 1955, quando ainda estava assim muito fresca a questão da Segunda Guerra, né? As memórias ali estavam ainda assombrando o imaginário coletivo, né? Então, no livro, o Hugo Drax ele é um ex-militar
que perdeu a memória, e parcialmente, né? E que supõe-se que ele tinha sido um militar britânico, inglês ali. E, e ele ali estava, então, desenvolvendo armas militares, no caso, o Moonraker, no livro, é um míssil nuclear, tá? E não um foguete. E só que na verdade ele era um ex-nazista, ele era um militar, ele era um ex-militar, só que do lado dos nazistas, né? E estava construindo aquele míssil para se vingar da Inglaterra, tá? Como se fosse ali para proteger a Inglaterra, no entanto, o verdadeiro motivo era para se vingar. Então, esse é o contexto do livro. Aqui no filme, eles pegam mais ou menos a mesma coisa, tá? O Hugo Drax, ele tem a intenção, então, de criar uma sociedade, uma raça superior, através desses astronautas que ele está levando em pares, tá, para essa cidade espacial. Então ele quer lançar aquelas esferas com o gás lá da orquídea em direção ao planeta Terra, para então causar ali uma degeneração reprodutiva, tá? Então ele acabaria com a humanidade dessa forma, tá? Destruindo ali a capacidade de reprodução das pessoas, e depois os filhos desses casais que estavam no espaço então retornariam para habitar novamente a Terra. Então essa é a história, esse é o verdadeiro, essa é a verdadeira motivação do Hugo Drax. Então toda essa operação do Hugo Drax era como se fosse uma arca de Noé às avessas, né? Ele vai levando ali os casais, né, em pares para essa cidade espacial, para que depois voltassem a povoar o planeta. Então, realmente lembra muito essa história da Arca de Noé. Quando eles estão lá no espaço, logicamente que eles são capturados, né? O James Bond e a Holly Goodhead. E quem está lá também? O Jaws. E o Jaws tinha encontrado no Rio de Janeiro uma companheira, uma pessoa ali com quem ele se identificou, gostou dele. Ele estava lá também com esse parzinho dele lá no espaço. Só que o James Bond consegue manipular o Jaws, dizendo que como o Drax, né, estava querendo fazer uma sociedade ali com seres perfeitos, o Jaws não se enquadraria, ele e a sua namorada ali não se enquadrariam, né, nessas características que o Drax estava buscando, né? Então provavelmente ele não iria fazer parte dessa sociedade, né? Nem ele, nem a sua namorada, né? Nem seus descendentes. E aí nisso então o Jaws pensa melhor e muda de lado, passa a ser um aliado do James Bond, e é dessa forma, né, que eles conseguem vencer ali o vilão lá no espaço mesmo. O James Bond ainda tem uma missão que é de conter, né, desviar aquelas esferas que já tinham sido lançadas em direção à Terra. O pessoal da Inglaterra, né, os militares ali da Inglaterra também mandam um foguete com militares, né, acho que Estados Unidos também, se eu não me engano, e ali há um embate então entre os soldados, né, os militares americanos e ingleses contra os soldados, os astronautas, o pessoal ali do Drax. E ali, então, é que nós temos essa ambientação, né, espacial muito parecida com o Star Wars, né, com os efeitos especiais, as armas de raio laser ali que foram criadas. Eu achei a ambientação também muito parecida, assim, o figurino e tudo mais, com 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu achei mais parecida com esse, tá? Do que com Star Wars propriamente dito. Uma outra menção também que eles fazem com relação ao sci-fi, né, aos filmes de ficção científica, um outro filme também que tinha sido lançado na época era Contatos Imediatos do Terceiro Grau, também foi mais ou menos no mesmo ano o lançamento. E quando eles estão lá em Veneza, que o pessoal daquele laboratório que eu falei vai acessar ali as instalações do laboratório, o áudio de quando eles apertam as senhas ali, os números da senha, é justamente aquele áudio bem característico, né, de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Para quem é mais jovem, né, não conhece esses filmes
que são aí relíquias, né, dessas décadas mais antigas, eu recomendo muito assistir, né, Contatos Imediatos. Star Wars já é bem mais conhecido e 2001, Odisseia no Espaço também é bem conhecido, né, mas fica essa recomendação. Uma hora eu posso falar sobre esses filmes também. Bom, esse filme foi um dos mais rentáveis, tá, da franquia, e com um dos maiores orçamentos também, só que ele recebeu, apesar de ter feito muito sucesso, ele recebeu muitas críticas, e aí começa aquela história de que a franquia se tornou muito comercial, né? Porque houve muita propaganda. Quando ele está no Rio de Janeiro mesmo, a gente vai vendo ali muitos outdoors, né? Da Marlboro, British Airlines, 7-Up, uma série de empresas, e aí fica muito na cara, né? Não tem nenhuma sutileza, digamos assim, né? Então isso acabou recebendo bastante crítica, tá? Essa parte mais comercial, mas era dessa forma que eles precisavam arrecadar recursos, né? Arrecadar fundos mesmo para financiar o filme. E também eles tiveram que mudar as gravações, por isso foi uma parceria com a França até porque a Inglaterra estava com impostos altíssimos para esse tipo de negócio, né? Essa parte mais de cinema. Então, eles mudaram grande parte das gravações dos estúdios Pinewood, que normalmente onde é filmado, né? Para outros estúdios na França, né? Eles usaram 3 estúdios na França, além das locações em vários outros países, né? Nesse filme, a gente tem a última participação do ator que faz o M, né? Que era o Bernard Lee, é a última vez que ele aparece no papel do M. E a música foi novamente interpretada pela Shirley Bassey, que, assim, nossa, as músicas que são cantadas por ela para esses filmes, né, do James Bond são muito... tem um casamento ali perfeito, né? Então a música também se chama Moonraker, fez muito sucesso também, interpretada então pela Shirley Bassey. Pessoal, eu tenho lido os comentários, tá, aqui nos vídeos. Agradeço muito a participação de vocês, esse incentivo aí para que eu volte a fazer mais vídeos. Sempre que eu posso, eu estou por aqui trazendo essas novidades, tá? E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, deixem mais comentários, que eu gosto muito de ler. E até o próximo vídeo.